O Diogo tem um compromisso hoje, que ele tem um depoimento que ele está dando a respeito daquela questão que foi noticiado das caixas, né? Então ele está dando um depoimento nesse momento, mas o Eliano está aqui substituindo ele, e hoje nós temos o tema da bilhetagem, para a gente conversar a respeito, né? Então, Eliano, fica, por favor, à vontade para... Como é que é? Alguma consideração inicial antes da gente passar a apresentação do Eliane? Vereador. Rapidamente. Só para ver. Alô. Só para mencionar os presentes, nós 4 vereadores, eu, vereadora Bela, vereador Braulio, vereador Reinaldo, como vocês sabem, somos membros da CPI da Caixa Preta da BH Trans, e claro, nosso intuito era inclusive apresentar hoje o relatório no último dia dos nossos trabalhos, concluindo 90 dias, mas lamentavelmente na semana passada 2 episódios vieram à tona, sobretudo é que finalmente encontraram o contrato, que aliás nós estamos discutindo aqui neste comitê, né? E há meses o contrato estava desaparecido e ele resolve aparecer nas piores das circunstâncias. Como eu tinha dito ao Poder Executivo, nós precisávamos de todos os documentos que nós demandamos para concluir o relatório que o Reinaldo Gomes está elaborando. Então, inclusive o Diogo não está aqui porque está prestando um depoimento sobre o reaparecimento desse contrato. Eu achei que ia ser uma pasta. São, para a ironia de uma comissão que se chama Caixa Preta, 8 caixas. Não se sabe o que há ali dentro. E, a partir da análise desses documentos, nós pretendemos chegar ao relatório final. A nossa comissão, a CPI, está marcada para 10h30, podendo começar até 11 horas. Então, vão ser mais objetivos aqui hoje. E eu queria salientar que as reuniões desse comitê, por decisão da nossa parte, o que nos cabe aos vereadores, pode permanecer às quartas-feiras, 9 horas, porque a CPI ela não pretende se reunir mais. Nós ampliamos o prazo para que haja a questão do relatório. Claro, nós vamos receber lá de novo, porque não tem como, o Adilson, aquele pilantra, né? Nós vamos receber também as 2 irresponsáveis das advogadas que resolveram ir no MP. E como eu disse o Raul, e aceitei a fala dele de uma maneira completamente irresponsável, né? E também o senhor Marco Antônio Rezende, que foi procurador dessa cidade, quando foi movimentado pela última vez esse contrato. Aliás, ele dá o parecer sobre o contrato, disse que estava tudo ok. Tirando essas 3 pessoas, o que nós queremos, é claro, é concluir o relatório. Então as reuniões não vão acontecer, né? Nós queremos um trabalho, coitado do Reinaldo, ele está com o mundo nos ombros, e acrescidos a esse mundo estão 8 caixas que nós vamos abrir, né? Então aqui eu queria agradecer mais uma vez a reunião desse comitê. O tema de hoje é fundamental e vamos começar, portanto, o nosso trabalho de maneira muito objetiva. Só queria, para o vereador, pontuar que eu jamais utilizei a expressão de maneira irresponsável. Não, isso foi minha. Ok. Bom dia a todos. Secretário Valadão, eu queria pedir uma paciência, que eu queria fazer uma fala inicial aqui. Inclusive eu trouxe uma apresentação, é pequenininha, são 2 páginas só, mas é só para poder pontuar. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade que os permissionários do transporte suplementar, né, estão tendo de poder participar desse comitê tão importante, através da nossa representação aqui, representando os permissionários, e dizer que, né, a nossa expectativa, e principalmente do cidadão de Belo Horizonte, é de que os resultados que vão ser
retirados aqui sejam aqueles esperados por todos, de mudanças, né, na estrutura do transporte suplementar, tá, e do convencional, se for o caso, de forma que contemple o anseio do cidadão, né, que tem um transporte que tem suas falhas e tem um custo oneroso para ele, né, recai sobre ele 100% da manutenção justamente do tema de hoje, né, que é a remuneração dos operadores, não é isso? E isso tem que mudar, né, e de forma que a gente consiga, com a ajuda, é claro, de toda a estrutura administrativa, técnica, jurídica, tanto da Prefeitura, da Câmara, da BH Trans e nossa, das entidades que operam o serviço, de forma que a gente tenha o melhor fruto aqui para todos. Não é isso? Independente, né, dessa situação que a gente vai ver mais para frente, do futuro que vai ser isso, eu queria apresentar aqui, rapidamente, uma situação que tem a ver com a remuneração dos operadores do transporte suplementar, que no período de pandemia, a Prefeitura, através do prefeito Alexandre Calil, além de todas as providências que ele tomou no âmbito da saúde, da administração da cidade, no todo, na questão do transporte público coletivo de Belo Horizonte, ele tomou a iniciativa de buscar, junto à Secretaria da Fazenda, BH Trans, soluções que dessem a compensação das perdas que a gente já do transporte suplementar já vinha tendo, né, ao longo, que já foi dito aqui, desde a implantação do MOVE, sem sequer pensar no suplementar naquele momento. Depois a liberação do serviço individual por aplicativo com uma regra tarifária, sem regra tarifária, na verdade, sem definir regras adequadas. A própria situação do país, que só vem piorando em termos da população com a renda baixíssima, que provocou a queda da demanda também. E a pandemia, que veio trazer o caos, principalmente no início da pandemia, onde a queda da demanda foi absurda, né? Com essa decisão da Prefeitura, junto, né, através da Secretaria da Fazenda e da BH Trans, que calculou a necessidade, né, de repor essa remuneração devido às perdas, né, provocadas pela pandemia. Ela, então, fez a antecipação de aquisição de vários transportes. E no primeiro pacote que foi aprovado, foi está lá na nossa tela lá, 53.500.000 reais. E a cada remessa o grupo de remessas tinha um ofício de cálculos, de memórias de cálculos, né, da BH Trans para a Secretaria, orientando aquele valor que deveria ser repassado. Ocorre que, dos 53.500.000, justamente os primeiros 7 repasses, que era o pior momento, e os bravos permissionários suplementares, mantendo o atendimento, a prestação de serviço, nós solicitando aí a ajuda necessária, e justamente nesses primeiros 7 repasses, que dão um total bruto de 26.500.000 reais, o suplementar não recebeu os 10% referente a esse valor. Eu respeito muito o Transfácil, o Halisson e a sua diretoria. Temos uma relação muito respeitosa, mas nesse caso há um impasse.
um impasse de divergência de ideias, né? Eles entendem que não deveriam repassar e a gente entende que deveria ser repassado. E até hoje esse impasse permanece. Eu protocolei um ofício, eu não, né, o suplementar, através do Sindipautas e consórcio Transucra. Protocolamos um ofício para o presidente, o prefeito Alexandre Calil, perdão, solicitando que ele interceda junto à Secretaria da Fazenda, ao Transfácio, para dirimir esse impasse. E a gente espera que a solução ela seja no sentido de regularizar uma situação que para nós se encontra irregular. Qual será a origem dessa solução, eu não sei. Mas é urgente, nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos sofrendo uma queda de receita, né? Tem que lembrar que do período do repasse a partir de maio ao suplementar existiam algumas diferenças, mas o Transfácio reconheceu e nos fez o repasse em 10 parcelas que encerram nessa sexta-feira. Então, a partir da próxima semana, nós não temos mais esse complemento de receita que vai trazer uma grande dificuldade para os permissionários do transporte suplementar. Então, é urgente que a gente consiga resolver essa questão. Eu ontem entreguei cópia protocolada desse ofício. Tá? Põe na tela, por favor, só para esse ofício 37/21, foi protocolado aqui na Prefeitura e eu entreguei uma cópia para o Diogo e ele está empenhado, com certeza, em buscar ajudar a resolver essa questão. Quero agradecer a oportunidade novamente e coloco aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida que tenha sobre essa minha fala. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma colocação, gente, antes da apresentação aqui pela BH Trans? Não? Vereador Braulio? Não? André? Mariana, por favor. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Eriene, eu sou gerente da G7, que é a Gerência de Controles, Estudos Tarifários e Tecnologia. Eu assumi a gerência faz pouco tempo, logo do afastamento do Adilson, então eu herdei a gerência. E assim, eu tenho uma vivência grande em transporte coletivo, já fui superintendente do Metropolitano, já fui diretor intermunicipal, então assim, sou da área e sou usuário. Então assim, não sou nem... Tá aqui meus 2 cartãozinhos, né, que são 2, né, tá aqui então assim, eu sou usuário do... Por que você não usa no aplicativo? É questão de conveniência, porque dependendo da... Porque o Metropolitano não tem, aí você acaba... Não, o do Metropolitano nem tem o aplicativo. Então acaba que você usa cartão num, aplicativo no outro, é mais fácil lembrar que você tem 2 cartões. E a questão do QR Code também, ela não... Ela tá uma coisa insípida, assim, mas tem alguns problemas que a gente vai falar aqui. Hoje é quase como queremos demonstrar, né? Porque devemos ter um só para você usar o Metropolitano e tal. Vamos lá, então. Bom, Arthur, hoje o tema é a bilhetagem, né? Pode passar, por favor. Ali as alternativas, né? E aonde queremos chegar. Que é a avaliação e reformulação do sistema de bilhetagem eletrônica e assunção antecipada do Citibus pela Prefeitura. Só para dizer aqui que essa apresentação, ela é inclusive um pedaço de diagnóstico da minha parte, porque é o que eu estou fazendo lá nesse momento, né? A gente está revendo os processos, ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa começar do zero, e está nesse momento incipiente ainda. E os resultados é aumentar o uso do transporte coletivo, né? E a diminuição do transporte individual motorizado, melhoria do desempenho operacional e o melhor monitoramento da rede.
A gente basicamente tem 3 sistemas lá, né, que formam o Citybus, que é o Sistema Inteligente de Transporte do município de Belo Horizonte. Esse sistema, eu vou ser breve, gente, até para, e aí vocês me interrompam à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, até para que a comissão consiga, né, fazer os trabalhos. A gente compõe o Citybus 3 sistemas. O SBE, que é a bilhetagem, o SAL, que é aquele sistema que, inclusive, manda as mensagens para os operadores, que, aliás, é uma das coisas boas para se ressaltar, né, que são as operações de chuva. Né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar do COP. É uma operação de guerra dos fechamentos das avenidas e as informações para os veículos que são desviados, elas são informadas através desse SAL, inclusive. O SAL inclusive, né? O painel é um dos elementos do SAL. E o sistema de informação ao usuário, que é o SIL. Qual que é a questão desses sistemas? Em que pese eles sejam o Megazord ali, o Citybus, mas falta alguma... eu vou me permitir ser mais menos formal, né? Em que pese eles formem o Citybus, eu já percebi nesse pouco tempo que esses sistemas precisam conversar mais. É um problema que a gente percebeu, né? Essa falta de conversa entre eles. Por favor. Bom, ali a lógica, né? O usuário passa no validador e lá na garagem recolhe os dados, ocorre o processamento, o envio, vai para o data center, faz a autenticação e consolida os dados. E aí as pessoas podem perguntar, não, mas nesse meio do caminho aí que tem esse monte de análise, por que tem esse monte de análise? A primeira questão é a seguinte, pode haver erro humano, porque quem abre a viagem é o operador. Aí, às vezes, o operador abre a viagem errada, né, se por erro mesmo, ou ele fecha uma viagem ao invés de abrir, e aí esses logs de erro são processados nesse data center para que a bilhetagem não chegue com passageiros negativos. Às vezes, quando a roleta começa próximo do número 1 milhão e ela vira, ela zera. Então, tem uma série de coisas que esse processamento faz para que, no final, os dados fiquem corretos. Bom, ali, como eu disse, né, a definição do Citybus, que é o conjunto de equipamentos, né, programas e aplicativos, e que tem aqueles elementos e é uma parte que claramente a gente precisa atacar, né, que a gente precisa melhorar e fazer com que ele tenha essa evolução aí. E claro, a gente está sempre em conversa, eu tenho certeza que a Transfácil também vê, porque a gente, só para pensar, né, quando tudo isso foi especificado, era 2008. 2008, o mundo não era como conhecemos, né? A internet não era universal, a gente não tinha essas questões de aplicativos, então a gente está tentando fazer essas melhorias com trocar o pneu com o carro em andamento, que é o que dá para fazer, né? Pode passar, Arthur. E o sistema é proporcionar maior segurança, modernizar, tirar dinheiro, né, da operação para a questão de segurança, melhorar a segurança de todos, melhorar as funcionalidades do transporte coletivo e entre outros. A gente tem a figura do agente comercializador, né, que é o consórcio operacional, que ele comercializa e distribui aos usuários os tickets, né, que hoje são eletrônicos, mas são os vale-transportes, cartões, os benefícios. É a Transfácil. E pode passar ele aí, Arthur. E ele é responsável, né, por isso. E o agente de liquidação, até para as pessoas que têm assistido a gente no link, é como se o agente comercializador fosse aquela pessoa que te vendesse o bilhete ali na rua, igual você compra o Minascap, compra... Sim? Ah, sim. A fala tá, mas o ideal é comprar na tela. Aquela câmera lá? Por mim pode virar para lá. A apresentação é muito mais interessante do que eu posso garantir. Hoje mudou o sistema, né? Vou esperar reposicionar. Pode girar a câmera. Sim, a gente vai compartilhar depois o PDF. Isso aí não é problema. Tá ali no computador, é só distribuir. Não, tudo bem. Nós vamos disponibilizar. Sim, nós vamos disponibilizar o PDF.
E aí o que eu estava falando, né? O comercializador é aquele que comercializa, como o próprio nome diz, e o de liquidação é aquele que paga. E ele é a pessoa que contratada pelas concessionárias para realizar essa liquidação, mas que hoje tudo, em virtude até da alteração contratual, ele é feito tudo dentro do próprio Transfácil. Sim. Oi. Sim. Inclusive, né, o agente de liquidação faz essas transferências aos prestadores suplementares, né, que faz essa distribuição toda para os dois sistemas. É tudo Transfácil. Se não me engano, é o próximo slide. E o segundo termo aditivo, ele fez com que pudesse ser a mesma pessoa, né, ou pudesse ser a mesma figura, os dois agentes. E por isso que a gente destacou ali a subcláusula do segundo termo aditivo. E sim, que é o que se paga, né? Que um comercializa e o outro é o que faz o pagamento. Um recebe os valores, separa os valores comercializados, e o outro faz o rateio à medida que os créditos estão sendo usados em cada linha. Isso, corretamente. E faz a administração do fundo, né? Ok, isso tudo no Transfácil. Porque a gente tem que entender o seguinte: existe uma geração de créditos e esses créditos são vendidos. Não necessariamente esses créditos são utilizados ao mesmo tempo. Então, esse agente, ele faz esse repasse conforme ocorre a operação, né? Ele faz o repasse às concessionárias conforme fica nessa. Existe essa conta, que é a conta que eles administram, né? Que é a conta onde fica esse saldo. E eu não lembro tecnicamente o nome da conta, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Mas fica tudo na conta. Então, o que eu coloquei aqui no meu bilhetinho foi para essa conta. Mais tarde, quando eu pegar ali o 104 para ir para o metrô, ele vai entrar no sistema, naquele fluxo que a gente apresentou, e esse valor ele vai ser pago a quem for devido da operação, por esse agente de liquidação. Eliane, como é que é feito o controle dos créditos que serão colocados à venda? Sim, existe agora, inclusive eu, né, com o meu cartão mágico lá, a gente faz a geração dos créditos, né? Então, assim, a gente gera um malote de créditos para que eles possam ser comercializados. Não é uma criptomoeda, não, mas assim, no linguajar bem popular, é como se fosse. A gente cria essas moedas, que cada real é um crédito, vamos dizer assim. Eles são criados para que ele possa ser comercializado. E aí é uma situação que é justamente para esse controle, porque a gente ter noção daquilo que a gente gerou e daquilo que voltou, né? Seria mais uma espécie de controle, porque, por exemplo, se a BH Trans gera para esse mês 100 milhões de reais, a gente sabe quantos milhões de reais foram gerados ao longo daquele ano e quantos milhões de reais viraram receita. Então é meio que para ter esse controle. Para tentar esse controle que eu te expliquei, de você fazer o que entrou e o que saiu. E, em tese era para ser assim. Sim. Então, para que você tem que... Estou só fazendo perguntas. É a mesma pergunta que eu faço, eu enquanto gerente. Então, agora. Pois é, a questão é, o dinheiro entra, ok? E ele está lá. Enquanto, na verdade, a roleta não rodar, você não joga o dinheiro para pagar o operador, certo? Correto. Então, esse saldo está em algum lugar. Por que precisa de controlar esse saldo pelo prisma de gerar créditos? Porque, inclusive, tem uma situação que é uma aberração, né? É a pessoa ter crédito no cartão BH Bus, ou seja, ela já pagou por ele, e ela não usa, o crédito se expira. Quem ficou com a grana? Quem ficou com o dinheiro? Né? Quando a gente perguntou isso na CPI, eles falavam que isso entrava depois como compensação na liquidação e constava, inclusive, para o balanço e equilíbrio econômico do sistema. Mas essa é a questão, Braulio. Como a gente não tem... Você não consegue enxergar. Como o agente comercializador é o mesmo do agente de liquidação, a gente não consegue, na verdade, perceber como que esses créditos que poderiam expirar
resultam ou não no cálculo da tarifa. Na verdade, não tem relação, né? Ou subsídios, ou isenções fiscais. Por isso é que tudo isso se transforma simplesmente no lucro das empresas. Mas em algum momento esse dinheiro tem que sair da conta que gerencia o recebimento. A questão é como que o controle é feito, como que se concilia essa conta, quem que enxerga isso, como que é o controle efetivo. Porque aí eu entendo que por esse caminho não enxerga solução. Sem um controle da prefeitura. É quem fiscaliza, mas assim, não é só fiscalizar, né? Porque às vezes é a metodologia, né? Então eu estou só fazendo as perguntas aqui para esclarecer mesmo. Não estamos falando bobeira, não. Deixa eu só complementar, por favor, Jefferson Gazola, porque não está tendo imagem, identificar, né? Do Sindipautras, é o seguinte, Irene, essas perguntas já são feitas por nós há mais tempo e nós estávamos conversando há pouco aí, a questão do suplementar ficar a parte de tudo, né? Ele participa do sistema de bilhetagem, paga caro para participar, né? E ele não tem, assim, se a própria administração está dizendo, né, a Câmara está dizendo que não tem visão desse fundo, do que sobra, né? É o que sobra, né? Que comprou, mas não usou, não é isso? Nós estamos falando do que foi comprado e não foi usado. Se você, vereadora, mencionou que pode ser que isso vá para o lucro das empresas, né? Se tiver se a finalidade legal for essa, nós, enquanto transportadores suplementares, deveríamos ter acesso também a essa repartição. Eu não estou dizendo que é isso que é o justo, não. Eu não estou dizendo que é o justo, não. Eu estou dizendo assim, se a finalidade for esta, ela está sendo direcionada para um lugar só. Eu estou só dizendo isso, né? Não estou dizendo que essa a finalidade deveria ser. Eu estou dizendo que se for essa, né? Então, eu estou correto na minha fala, Irene? Bom, esse é um dos processos, aí até só voltar um pouquinho aqui na conversa, que hoje as pessoas têm esse questionamento muito em mente, porque a gente está nesse momento que as pessoas têm contas digitais, a noção do dinheiro, como a gente conhecia antes, hoje a gente tem que dinheiro é dinheiro, independente de onde ele esteja, né? E essa é uma das questões que eu herdei como missão, entender e tentar ser propositivo no que a gente pode fazer com isso. Se a gente pode o crédito ficar ad eterno, mas esse dinheiro ele vai para algum lugar um dia, né? Porque as pessoas perdem os cartões, nem todo cartão, por exemplo, o meu eu já identifiquei, é o identificado. Se ele não foi identificado e eu perder esse cartão, eu não consigo reaver os créditos se eu não for no usuário identificado. Então, assim, de qualquer forma, haverá uma sobra de dinheiro, né? Por razões óbvias. E a gente precisa ver instrumentos, né, de governança, instrumentos transparentes, para que a gente possa, inclusive, decidir, porque sobrar dinheiro vai. Porque nem todo mundo vai conseguir resgatar pelos motivos que eu já disse anteriormente. E a gente precisa ter definido para onde isso vai. Se isso vai para o fundo e o fundo ser utilizado para outras razões. Então, são coisas que é esse local aqui da discussão para a gente construir o que a gente quer fazer com isso, né? E essa é a ideia, e não simplesmente pegar e talvez repartir, mas ter uma destinação mais clara do dinheiro, né? Do que a gente vai fazer com isso. Bom, eu já havia explicado anteriormente aí que esse fluxo da bilhetagem, né? As informações, elas chegam no ônibus. Quando o ônibus chega na garagem ao final da operação, elas são descarregadas lá. Aí tem aquela questão do data center, que eu já falei anteriormente, e chega para o nosso sistema BH03, que alguns de vocês aqui conhecem, né? E o sistema BH03 é o sistema que faz todo o controle desses dados, é o sistema onde eu faço lá as autuações por atraso e omissão, que são autuações automáticas, né? Que o sistema ele pega os logs e compara. A viagem aconteceu? Sim. Não? Beleza. Autuação. Então existe o BH03 é o sistema que propicia esse tipo de autuação, e foram as autuações que logo quando eu voltei eu retomei.
ele faz uma autuação automática de acordo com a não viagem? Exatamente, porque o Citibus ele tem informação de fato da viagem aberta, então assim, eu consigo saber se a viagem está atrasada. Comparado com o QRO. E consigo saber se ela também não foi realizada, porque não teve a abertura da viagem. Então por exemplo, nesse caso da pandemia, que é o caos, né? Você tem lá o quadro de horários inteiro. Começa a não acontecer o quadro de horários. Esse sistema já vai soltando imediatamente as notificações? Sim, com alguns cliques eu faço isso lá. Não, com alguns cliques, então depende de interação ou é automático? Não, é automático, eu vou dizer assim, semi-automático pelo seguinte, porque daquela mesma forma a gente tem uma espécie de double check, porque existe o quadro que estava vigente no dia, existem esses logs que eu falo que tem esse erro, então esse sistema ele processa, ele deixa já autuações lá, mas precisa ser um agente específico, que é a interação humana, para que emita a autuação, uma pessoa que tem a autoridade para isso. Então eu entro lá com o meu login, eu possuo, enquanto gerente, agora autoridade para isso, eu entro e faço as autuações. Por isso que tem essa etapa. Eu acredito que não pode ser, penso eu, não pode ser automático, porque existe a falha eletrônica, né? Então, se o GPS instalado no carro ele falhar, o GPS falhar, ele vai perder aquela informação e às vezes o carro está operando. Vereador, você entendeu? Então tem que haver uma verificação se aquilo foi uma coisa real ou não, né? É essa que é a questão. Sim, então, isso ocorre. Se for automático, vai gerar uma multa talvez que não é correta. Né? Então, assim, amanhã pode ser que venha um sistema mais inteligente do que isso. Mas no momento, o GPS falhou do carro lá, você não tem informação. Ele está rodando, está fazendo a viagem e ele não teve tempo hábil de ir na manutenção da garagem e tal para poder corrigir aquela falha. E aí, automaticamente, ele levaria uma multa que teria que ser depois suspensa. Você pode optar por fazer a multa e depois suspendê-la ou fazer um cheque para depois emitir a multa. O Citibus, ele verifica a posição do veículo em tempo real. Ele verifica. Então, quando tem alguma falha, é checada. Esse processamento do BH03, ele processa esses dados do Citibus, então isso é checado. E eu não posso simplesmente, assim, a gente sabe que é uma questão, eu não posso simplesmente emitir uma multa por emitir uma multa, né? Então, essas checagens são feitas por causa disso. Quando são questão de eventos, porque a gente sabe que Belo Horizonte e em alguns lugares aqui, quando a gente tem aquelas tempestades, para quem já pegou Uber e etc., nesses dias, sabe que o aplicativo fica maluco por causa do posicionamento. Então, em casos de eventos extraordinários, a gente sabe também, né, as próprias empresas comunicam que aquele dia deu algum problema extraordinário. É raro, mas acontece. Então, tudo isso é checado dentro desse sistema antes da emissão da multa. Da autuação, aliás, né? Só nós complementando. Você está chamando de Citibus, no suplementar, a nomenclatura é Citgis. E talvez tivesse que, eu não sei se é necessário adotar uma só, ou se é normal ter um para identificar um e outro, né? Assim, quando eu brinquei lá atrás com os Power Rangers, falando que o Citibus é um Megazord, porque dentro do Citibus tem todos aqueles outros sistemas e o Citgis, ele é um sistema também de posicionamento que ele é similar. Então, quando eu disser Citibus, eu estou falando de tudo. De tudo, tá. Assim, pragmaticamente falta muita apresentação, porque eu tenho muita coisa para comentar. Eu posso falar só uma coisa pontual dessa questão do GTFS. Vou chegar lá ainda, inclusive. Então vou... Mas assim, depois disso aqui vai ser rápido. Isso aí já tá no slide, que eu sou meio ceguinho ali. Que número que tá? Tá, são 18, mas assim, daqui para lá vai fluir. Pode ficar tranquilo. Então, tá aquele pau aí, Arthur. Bom, a gente já falou dessa questão do fluxo financeiro e as empresas elas têm que emitir esse relatório de apuração de receitas, onde tem que informar receita operacional, os valores devidos, né, o CGO que, né, não existe no momento, e os valores do FGE. Mas vamos para os problemas, que é o que nos interessa. O RAR ele demora até 5 dias para chegar na BH Trans.
ele não chega com as informações por consórcio, o que é um problema, porque em que pese seja um único sistema de transporte convencional, né? São 2 de transporte coletivo, mas cada consórcio ele é uma figura separada. Então, é um problema essas informações não virem segregadas. Ele chega por empresa ou chega... Ou não específico consórcio, ele chega no negócio todo? Ele chega muito aglutinado, é o que eu posso te dizer, assim. Então, a gente está trabalhando em soluções para ter mais informações possíveis. Igual eu já coloquei ali, né? Não tem a compilação das receitas alternativas, porque as receitas alternativas, por exemplo, mídia ônibus, a gente sabe do valor arrecadado do contrato. Mas, assim, a gente sabe que esse contrato ele é para o ônibus XYZ. Então, essas informações, assim, aquele ônibus gerou, sei lá, R$10 de publicidade naquele mês. Então, é disso aí que eu estou comentando também. E a gente precisa, né, a gente não tem esse acompanhamento desse processamento financeiro, dessa repartição das receitas entre os consórcios, né, entre as consorciadas. E esse fluxo, em que pese ele esteja desenhado, a gente consiga entender e explicar, ele nunca foi um alvo de auditoria, né, para dizer assim, o fluxo está beleza. Então, esse fluxo ainda... Não necessariamente fluxo de caixa, que a gente está falando de economia, mas eu falo do fluxo das informações financeiras. Vamos colocar nesses termos. A auditoria do Maciel não pegou nada disso, nem da Não. Irene, vou aproveitar que você está falando de mídia, né? Então, só voltando, né? O decreto... Pode voltar, por favor. Então, esse decreto, ele prevê que, tudo bem, a Transfácil, Cetra, opera bilhetagem, opera tecnologia, informação de dados, opera comercialização e liquidação, entre outras coisas, né? Mas deveria apresentar relatórios, né? Ou seja, essa ideia de que basta que os relatórios sejam apresentados, ela, ao meu ver, não resolve o problema. Porque hoje já existe um decreto que estabelece isso, mas isso não é devidamente fiscalizado, correto? Sim. Só para reforçar isso, porque numa última reunião a gente falou, olha, talvez seja difícil para a prefeitura operar isso, né? Câmara de compensação tarifária, comercialização, liquidação. Só que o fato do Cetra operar isso através da Transfácil tem gerado muitos problemas, né? Sim, aí até, só para explicar, a gente consegue em alguma forma saber disso, claro, mas aí a gente tem a gente tem o nosso trabalho que ele hercule, porque assim, a gente tem os dados da bilhetagem, a gente sabe quantos passageiros passaram, a gente sabe quanto custa a tarifa daquela linha. Então a gente consegue fazer esse trabalho reverso, fazer essa conta. Mas a questão é que o decreto, ele... Por mais que ele tenha essa previsão, ele não tem o detalhamento necessário, vou colocar nesses termos assim, né? Que seria para deixar as regras mais claras para todos, né? Porque, fazendo a meia-culpa, às vezes a gente tem a lei, o decreto dizendo o que você precisa fazer, mas a lei às vezes deixa a desejar o arcabouço legal, não especificando exatamente aquilo que você precisa apresentar, né? Então, Irene, sim. Só para esclarecer, me explica uma coisa, tudo que entra nos computadores do Transfácil é replicado para vocês, certo? No 03. É espelhado para vocês. Isso. Perfeito. Então você confirma essa informação de que tudo que entra nos computadores do Transfácil, vocês têm acesso. Sim. Os dados, como eu falei, eles vão do data center, o BH03 ele é a última etapa. Então, assim, os dados entram no data center, o BH03 ele recebe esses dados depois que existe essa operação no data center. Só para a gente chegar a um denominador comum aqui. Tudo que entra dentro do Transfácil é espelhado para vocês. Espelhado não. Sai do ônibus vai para a garagem vai para o data center, aí faz o que tiver que ser feito, né, da questão que eu já expliquei anteriormente, e dali vai para o BH03. Esse é o fluxo. Sim, mas obviamente que também, quando ele está dentro do ônibus, nem o próprio Transfácil tem acesso. Tem que esperar baixar para ele ter acesso. Exatamente. Então eu volto
a colocar a mesma questão para você. Tudo que está no computador do Transfácil, vocês têm acesso e vocês veem. É isso? A resposta é não. Não. Porque tem a questão do data center, né? Porque os dados, a gente não pega, por exemplo, para responder que sim, quando o veículo ele descarregasse os dados, se esses dados dos veículos chegassem exatamente ao BH Trans naquele momento que foi descarregado, a resposta seria sim. Mas como existe essa aglutinação e esse processamento, antes dele chegar no 03, então a resposta é não. Mas espera aí, ele logicamente ele é descarregado do ônibus para depois ele ser descarregado, para depois ele entrar no próprio sistema do. Arthur, você pode falar no slide, por favor, que tem aquele. E aí depois você de posse desse sistema você é espelhado e você tem acesso. É ali, ó. Isso inclusive foi até reiterado pelo Diogo há um tempo atrás. Sim. Então assim, seria bom você conversar com o Diogo porque as informações não estão batendo. Na verdade, o termo espelhado, você está me conduzindo a dizer uma resposta que não é correta. Que espelhado, o termo espelhar, ele significa que é a mesma coisa, mas assim, em tese chega assim. Eu não consigo afirmar, por exemplo, se alguma das auditorias tivesse feito esse fluxo e fizesse essa comparação, isso é uma falha nossa, tá, Raul? Porque a gente, enquanto poder concedente, a gente devia ter as ferramentas necessárias para que a gente fizesse esse double check, né? Mesmo que ele não fosse em tempo real, mas por amostragem, vamos pegar o dia tal, vamos comparar o que está lá. Então, eu estou fazendo a meia culpa aqui com vocês, né? Não estou transferindo responsabilidade de maneira alguma. Perceber, vou chamar de espelhamento, esse espelhamento deveria existir, mas não existe. O acesso, o que o Raul está querendo dizer é o seguinte: o dado está lá, a gente tem a chave para abrir a portinha e olhar? Sim. Mas a gente tem os meios necessários? Não. Hoje eu posso dizer que não, que é o que a gente está tentando ver. E tem outra coisa, assim, tem essa questão de que vocês não têm todos os instrumentos para fazer esse processamento, e a outra coisa é assim. Uma coisa é você ter os dados da receita, de bilhetagem, assim, de quem pagou o que, em que linha. Que é isso que vocês têm, isso tem no relatório gerencial mensal, etc. Outra coisa que aí no outro slide, acho que no 14 lá, nos problemas, está lá. Vocês não, o relatório de receita demora 5 dias, vocês não têm as informações para o consórcio, vocês não têm as informações para a empresa, vocês não sabem, e o CETRA e a Transfácil não entregaram até hoje para a CPI os pagamentos da Câmara de Compensação Tarifária. Então, uma coisa é você saber quando o dinheiro está entrando, outra coisa muito diferente é você saber como esse dinheiro está indo para cada empresa, o que é devido de receita extratarifária para cada empresa. Então, esse negócio de colocar na ata, fazer você admitir que o sistema é espelhado, vocês têm todas as informações necessárias, vocês não têm, porque o CETRA Transfácil não dá, porque o sistema de bilhetagem eletrônica é privatizado. E esse é um negócio assim, vocês criaram esse sistema, é um bem reversível e já deveria estar há muito tempo com a prefeitura, inclusive para ela corrigir esse tipo de coisa que é conveniente para as empresas, né? Que nem é conveniente a figura jurídica do consórcio, que é só um negócio para eximir as empresas de responsabilidade. Então, assim, todas essas falhas que estão aí, todos esses problemas, no final das contas, é muito conveniente para o Transfácil para a CETRA, né? Então, um pitaco esse seria espelhado se a BH Trans também processasse. Entendeu? Assim, porque é o caso nosso. Nós não processamos o suplementar. Se cada operador, que lá no nosso caso não são empresas individualizadas, são empresas os individuais, se cada um operador não anotar diariamente o que ele carregou, e conferir depois de processado com o relatório que vem, ele não vai saber se o resultado dele foi correto. Então a BH Trans, ela funciona mais ou menos como o nosso operador. Foi transportado, só vai ter acesso depois de processado, né? Vocês não têm esse acesso anterior. Se realmente foi... não acredito que eles estejam fazendo nada errado nesse sentido. Eu só estou dizendo que o acesso ele é após o processamento. Vocês teriam que
igual nós, a gente confere um por um, dia a dia, e aí depois bate. Minha anotação bateu com o valor que foi repassado, então, entendeu? É isso. Eu queria aproveitar a minha paralisação só para, como você citou mídia, eu queria que ficasse registrado também o seguinte: nós também temos a mídia ônibus suplementar, e ela não estou falando de decreto, porque eu acho que nós não estamos incluídos nessa também, né, nessas questões aí de conferência. Mas, se quiserem, está disponível para conferir. Tem um ofício que está protocolado na Megatrans, a data dele é o ofício 1920, de 8 de julho de 2020, que é um pedido nosso de implementação de mídias ônibus novas, né, de traseira de banco, aquele pegador, esqueci o nome, e outros. Está tramitando na Megatrans isso aí já tem mais de um ano, e a gente não teve resposta. Nós temos um parceiro de mídia ônibus, ele tem vários contratos para fechar e não consegue porque não tem aprovação, quer dizer, não tem uma portaria que estava para sair várias vezes e não saiu. Então, eu só queria deixar registrada a necessidade da análise dessa portaria, desse pedido o mais rápido possível também, porque representa uma receita, não é tão importante, mas é uma receita num momento de dificuldade. Essa análise, ela não está sobre a minha gerência, senão eu já me comprometeria com você, mas eu me comprometo a levar para a diretoria para a gente verificar, porque existe uma gerência de permissões e esse pedido provavelmente deve estar lá. Não, eu estou te falando que você está aqui, de alguma forma, representando. Sim. Né, o Diogo que não está presente. Ofício 1920 do consórcio Transuple, datado de 8 de julho de 2020. Arthur, pode voltar para o slide lá. Então, concluindo, gente, assim, não estamos aqui fazendo ilações, nada disso. É uma questão de melhorar, implementar contabilidade regulatória, né? Porque o que está à vista, todo mundo vê, não há dúvida, né? Então, assim, ninguém está aqui acusando ninguém de nada, não. Longe de mim. Bom, essa é a distribuição espacial dos pontos de recarga. E claro que ainda existe a modalidade de recarga a bordo, tem a recarga online, mas vocês vão ver pelo desenho ali que como a pessoa pode fazer a recarga nas estações do móvel, então o desenho que está ali, exatamente ali, ó, Antônio Carlos, Cristiano Machado, está bem distribuído ali e a área central, né? Então existem uns vazios operacionais ali, vamos dizer assim, onde não há esses postos fixos de recarga, até porque também não há as estações, então são áreas que a gente precisa ver para melhorar a cobertura do usuário que pretende fazer essa recarga, ou inclusive melhorar a divulgação das modalidades, por exemplo, da recarga a bordo, para que as pessoas, para que não tenha dúvida. O QR Code, que é o que mais, ele é uma novidade, tem algumas... ele tem problemas? Ele tem problemas, que é essa questão você emite o QR Code, ele tem a validade de 30 minutos, você tem que usar na linha específica que você selecionou. Então, qual que é o problema disso? Por exemplo, pessoas que utilizam o Corredor Amazonas. Corredor Amazonas, eu tenho lá 1 milhão de ônibus que passam no Corredor Amazonas. Então, se eu gerar para o ônibus A, mas o ônibus B chegar antes, eu não posso utilizar... Então, alguma das questões. Mas é uma novidade, algumas pessoas gostam, pessoas que têm uma rotina mais fixa, gostaram da ideia. É uma ideia boa que a gente precisa melhorar por causa dessas coisas, que a validade é de apenas 30 minutos, de utilizar só naquilo que você selecionou. Se você não utilizar, te devolvem o valor creditado 24 horas depois. Sim. Não, eu ia dizer que isso é ótimo. Que, na verdade, assim, a questão do cartão, por exemplo, pode parecer um detalhe, mas quando o cidadão extravia o cartão, a dificultação da forma de reaver o crédito, é quase impossível reaver esse crédito, é também uma explicação de que isso vai ser absorvido pelo sistema, né? Se eu puder comentar isso.
É aquilo que eu disse, quando é o usuário identificado, você entra no sistema, está atrelado ao seu CPF. Não, na verdade você paga pelo casco. Eu fui na estação, paguei R$2 por esse cartão, que é o casco. Que? Não, ok, mas eu estou dizendo o seguinte, existem as modalidades, né? Então você paga, não é necessariamente pagar para ser o identificado, você paga pelo casco, porque aqui tem um chip, tem uma tecnologia, etc. Né? Então é o valor do casco. Por exemplo, o Metropolitano é mais caro, eu paguei R$5 por esse daqui, mas mesmo sendo um usuário normal, depois eu entrei no site, cadastrei e virei um usuário cadastrado. Né? Isso é assim mesmo. E o maior problema do QR Code, que assim, isso ainda não estourou em reclamações por causa do perfil do usuário que utiliza o QR Code, é que ele não funciona na integração das linhas. Né? Ainda não funciona nos suplementares, porque o validador é diferente. Inclusive é um validador que ele é digno de elogio, porque a mensagem nele tem uma letra maior, então as pessoas que têm que já tenham mais idade, ou que seja míope como eu sou, o validador novo ele é ótimo, porque ele tem uma informação grande, eu particularmente gostei. A questão do indicador da luz, se passou, se não passou, então isso melhorou, mas tem essa questão de não valer na integração das linhas e no suplementar, porque tem que fazer essa troca desse validador. Helênio, corrigindo, o validador nosso é o mesmo. O da tela grande agora? Já Sim, trocou já todos? tem tempo. Então precisamos ver essa questão aí. Essa questão aí eu quero que você veja mesmo, porque... Ô Jefferson, deixa eu só te interromper, porque assim, para não parecer, para as pessoas estarem me ouvindo aqui, achar que a gente está no mundo desconexo. E na verdade é um pouco desconexo. Só para explicar uma questão de estrutura da BH Trans, né? Isso existe antes, desde que ela foi implementada. O suplementar, ele, por uma questão contratual, ele é considerado permissionário. Então ele está na gerência de permissionários, assim onde está o táxi, enfim. E o transporte convencional, ele está na gerência de transporte coletivo convencional. E foi uma conversa que eu tive com o Jefferson antes daqui, que para algumas coisas, inclusive essa questão do QR Code, ou para outras políticas de transporte coletivo, a gente precisa repensar essa distribuição para que a conversa aconteça no mesmo lugar. É só uma questão contratual, então assim, mas eu não vejo sentido para que... É uma coisa que a gente está pensando, né, para a nova estrutura, para todas as coisas, para que a gente possa facilitar, para que o coletivo seja de fato conversado coletivamente. É isso. Irene, é bom você falar isso, porque é questão estrutural mesmo desses anos todos da BH Trans de ter definido dessa forma, e você está enxergando de outro ângulo que vai propor mudança nesse sentido. Quero ressaltar que nós somos muito bem atendidos pela gerência de controle de permissões e não temos nada a reclamar, né, do gerente atual, é o Carlos Franklin, né, do supervisor atual, que é o Ed Carlos. Então, assim, não existe um problema, mas existe essa dificuldade que você falou do tratamento interno, né? A gente está sempre à parte nas discussões que envolvem o transporte da cidade, coletivo. E a gente gostaria de ser tratado no mesmo nível, guardadas as proporções, mas no mesmo nível das questões que envolvem o transporte da cidade. O QR Code é um. Eu me fugiu aqui agora, mas tem uma outra situação que é parecida com essa, que a gente está à margem e não é... não, lembrei. É esse estudo que está sendo feito aí, que foi feito um teste no ano passado, me fugiu, o ônibus por demanda. É isso. Que foi tratado, discutido, conversado, mas o suplementar ficou sabendo porque deu na imprensa. Ele não é envolvido nas discussões, entendeu? Então essa aí, a sua observação é perfeita. Bom, o que eu posso te dizer é que, como isso foi um experimento que ocorreu, né, em gestões passadas, nós estamos atentos, porque existem cases de sucesso no Brasil desse tipo de transporte, e a gente está atento
para que a gente possa implementar, inclusive estudando o caso antigo, né, que aconteceu, para a gente ver o que a gente pode melhorar, né, e fazer uma tentativa mais robusta com essa questão do transporte sob demanda. Mas estamos atentos a isso, sim. Bom, tido aqui que é a questão da validação da saída e a questão das catracas. Qual que é a questão da catraca? Que a gente chama vulgarmente catraca de piso, mas entenda-se a catraca que está na estação, né? Você vai pegar lá na Cristiano Machado e tem aquela catraca lá na estação. Essas catracas, elas registram, o sistema de bilhetagem eletrônica, ele registra a hora que o cartão foi validado? Sim, registra. Mas a catraca, ela não tem um comportamento como o ônibus tem de abertura e fechamento de viagem. Então, quando vem a informação da catraca, vem a informação bruta. No dia tal, X pessoas passaram nessa catraca, né? Passaram naquela estação. Qual que é o problema disso? A gente tem um trabalho, novamente, vou dizer, hercúleo, para que olhe a bilhetagem, saber quantas pessoas passaram e tal. Talvez aí a gente tem que ver como que seria feito isso, mas se as catracas tivessem um registro horário, como se elas abrissem e fechassem as viagens por faixa horária, a gente saberia exatamente o fluxo das pessoas que passaram por ali, tanto para entrar quanto para sair. Que a gente, inclusive, não tem... a gente tem a informação, sim, de maneira bruta da entrada, da saída tem de maneira bruta, mas na entrada a gente tem a possibilidade de conferir na bilhetagem eletrônica, na saída não. Por que seria importante? Porque a gente começa a cruzar uma série de fatores, porque os ônibus do móvel não têm catraca, então as informações de lotação, elas são difíceis, porque ele não tem a catraca. A partir do momento que eu tiver, por faixa horária, as informações da catraca que entraram, e principalmente das pessoas que saíram naquela estação, o planejamento melhora muito, né? Já que... E tem questões de tecnologia que a gente tem que ver também, se existem produtos de prateleira, da questão de contadores de passageiros, tem uma série de coisas que a gente está observando para tentar implantar para a gente... Porque a visão de futuro que todo mundo tem é você poder ver a lotação que o ônibus está. Ele está vindo, ele está, sei lá, 30%, ou mesmo... Exatamente. Então, uma série de coisas dá para fazer e é um problema. A informação tem, sim, da questão da entrada, que é na bilhetagem, mas resta essa informação segregada, por exemplo, por faixa horária, para ficar uma maneira mais fácil da gente trabalhar lá. Por que eu disse isso? Pode até deixar nesse slide aí mesmo, né, que é a série de equipamentos. Nós temos muitos técnicos muito competentes na BH Trans, mas a gente precisa ter elementos para que essas pessoas que são cabeças muito pensantes pensem mesmo. E a gente deixar mais automatizado possível os processos mecânicos, né? Que as pessoas boas assim, né, de pensamento têm que pensar. Então, a gente conseguindo eliminar esses pequenos problemas que são tecnológicos, os nossos técnicos lá, eles vão pensar em mais soluções, vai fluir melhor para todos. E para encerrar, são esses últimos slides que são o escopo da operação do SAL, né, que são os equipamentos que fazem parte desse sistema. E aí você pode até passar, Arthur, que eu vou comentar, chegar no problema que o André estava levantando. O que acontece? Lá em 2008, a gente tinha aquele celular, se não me engano, era GSM, que é o GPRS, né, que a gente chamava vulgarmente de chip GSM. Naquela época, a gente não mandava áudio para ninguém, a gente não mandava vídeo para ninguém, era SMS e ligação. Nesse contexto foi construído o sistema. Então, hoje, o chip GPRS, ele me dá apenas a posição do veículo, que é a banda que ele consegue transmitir. Existem custos para a troca para um 4G? Sim. Mas o que o 4G nos propiciaria? Transmissão da imagem do veículo em tempo real, porque hoje tem a previsão do botão de pânico, e ele deveria, ao acionado, transmitir para a central de segurança o áudio e o vídeo ao vivo. Não é possível por essa questão do chip, né? A gente tem das questões de custo, a gente não vai entrar aqui agora, mas são equipamentos mais custosos, todos sabemos disso, né? É uma coisa que, quando foi pensada, não existia. Então, eu só estou trazendo aqui as coisas que a gente precisa tentar evoluir, né, para poder dar essa informação.
E com essa informação de uma banda maior, a gente vai ter previsão das viagens muito mais precisas, transmissão de outros dados que forem necessários, inclusive de desvio de rota com mais precisão, porque o transporte ele é muito estático, né? Então, aconteceu um acidente na Amazonas, se o operador der uma voltinha ali pela rua de trás, a gente vai multá-lo, né? Que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Se o cara não consegue passar ali. Então, assim, a gente vai fazer o cara ficar parado ali, o passageiro ficar ali tendo atraso, sendo que a gente pode pensar em algumas rotas provisórias, isso ser informado de maneira que não reste dúvida, olha, você pode passar por aqui, porque a central de tráfego lá da BH Trans é excelente. Então, assim, uma série de coisas que essa troca do chip, que em tese é simples, porque todo mundo trocou de um chip mais simples para o outro 4G, mas tecnologicamente a gente vai ter que rever muita coisa, porque é o que ele transmite, é o valor dos custos, os softwares, eles são feitos para isso. Então, gente, desculpa se eu delonguei demais, eu tentei ser rápido, mas eu acho que eu não consegui. Mas aí agora, passo a palavra para vocês aí. Deixa eu falar rapidinho. Então, Jefferson Gasol está falando. Irene, a cidade inteligente, né, de repente, implementar tecnologias para poder, de repente, a própria internet que fornecida pela prefeitura seja de alcance do transporte para todos, não só para o usuário que está lá, como para as tecnologias que estão embarcadas. Você acha que isso é viável? Como eu sou 50% engenheiro, todo engenheiro diz o seguinte: não existe nada que não dê para fazer. A questão é o dinheiro. Sim. Porque se você me der dinheiro infinito, a gente faz uma escada para o céu. Né? Assim, mas aí é uma questão de tecnologia, não é com a Prodabel, não sei. É porque nós estamos falando de subsídio e na hora que você tira o custo do serviço e vai ter que ter... Nós estamos buscando soluções para que o poder público subsidie o serviço, então tudo que a gente puder pensar que tire do custo do serviço e venha para poder público, de repente a gente pode achar soluções. É uma questão social. Porque não é só o uso do usuário da internet, falando do próprio serviço, do que tem embarcado nele. Mas eu queria, só complementando, porque aí depois você me fala sobre isso. Eu queria dizer o seguinte, que uma questão do suplementar também que precisa ser visto, Irene, secretário, vereadores, é a questão da bilhetagem eletrônica, que tem até uma previsão no edital que a gente poderá implementar a bilhetagem própria do suplementar, porém, toda essa questão da tecnologia, não existe a menor possibilidade de a gente ter uma bilhetagem isolada, separada do sistema da cidade, né? Quer dizer, o usuário vai comprar usar hoje com cartão, né? Se fosse do celular, talvez seria bem mais fácil, se fosse toda ela do celular. Mas se tem um cartão, tem que ter um cartão integrado. Você que trabalhou na cidade administrativa, você tem lá um cartão que trabalha com duas tecnologias diferentes, no mesmo casco, não é isso? Aliás, três, né? Lá você tem o ponto do funcionário, né, que passa na roleta, você tem a empresa 1, que é do Metropolitano, e a Tacom, que é do BH Bus. Então, no mínimo, no cartão, a gente precisaria de ter essa decisão política de gestão do serviço para que a gente pudesse implementar uma coisa parecida com essa, se for cartão, né? Eu adorei essa pergunta sua, porque você me lembrou desse detalhe para explicar. Mas deixa eu voltar antes na questão da internet. Vocês aí que são os estudiosos, eu não tenho os números de cor, mas no Brasil a gente tem uma questão que é o seguinte: as pessoas têm acesso ao telefone celular, não necessariamente à internet. E claro, eu falo isso porque assim, eu sou da região do Barreiro, morei muitos anos na região do Barreiro, e eu sei que a realidade das pessoas da região do Barreiro não é a mesma da Centro-Sul. Então, se você pensar num serviço extremamente tecnológico, as pessoas da região Centro-Sul não teriam problemas. As pessoas da região do Barreiro, algumas talvez, porque muitas pessoas utilizam
o Wi-Fi em casa, o Wi-Fi do trabalho, o Wi-Fi da prefeitura, e talvez, se ele tiver no ponto de ônibus, ele não tem o pacote de dados para consultar. Mas isso é um problema social, isso não é um problema exclusivo do transporte, é uma coisa que precisa colocar. O bom é que vamos desvestir o mito do cartão da cidade administrativa, que você falou que existe a tecnologia que faz as 3 coisas. Não tem, não. Por que não tem? É como se eu quebrasse esse cartão aqui, pegasse os 2 chips, colasse no meu crachá de ponto. Que, aliás, eu tenho guardado lá até hoje. E o que significa isso? Quando eu chegava lá, quando implantou, eu fiz isso, eu fui lá na estação Vilarinho, cheguei lá no guichê, falei, moço, quero colocar R$50 aqui no meu cartão. Aí ela me perguntou assim, mas você vai colocar no da BH Trans ou do Metropolitano? Eu tô assim, mas como assim? O cartão é um só? Ela, não, você tem que me avisar em qual conta você vai colocar. Então, assim, as pessoas têm essa visão de que essa tecnologia aqui, isso é muito simples, mas na cidade administrativa é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. Quando a gente fala de integração de fato, a gente tem que falar de coisas que são de um único lugar. Então, assim, se o meu dinheiro ficasse numa única caixinha e a medida da utilização ela fosse sendo feita. Então, esse é um problema, e foi bom você colocar essa pergunta para a gente explicar, porque as pessoas acham que aquele cartão lá ele resolveu todos os problemas. Melhora fisicamente, porque você tem um único cartão. Fisicamente melhora. No caso do cartão do idoso, resolve, porque como o idoso ele não tem que colocar dinheiro nas gratuidades, isso é ótimo. O cara tem um cartão só e beleza. Mas foi bom para a gente deixar muito claro que as pessoas acreditam que existiu uma solução tecnológica naquele cartão. E não existiu. Alô, Helene? Eu não sei se eu posso estar até enganado, mas a consulta que eu fiz técnica desse assunto é o seguinte: você tem um chip no cartão lá da cidade administrativa, onde foi particionado esse chip, ele foi formatado de forma que no mesmo chip você tem uma parte dele direcionada para a empresa 1, uma parte dele para a Tacom, e ali, quando a menina pergunta onde você quer acreditar, de qual serviço, ela tem lá, na hora ela vai ter lá alguma função técnica lá que ela vai direcionar. Um sofá de 2 lugares onde você só pode sentar no lugar. Concluir, depois você faz uma. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não estou falando aqui de integração com o convencional ainda, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo é que a gente hoje paga caro para poder ter a bilhetagem que é do convencional, sendo que a gente poderia pensar em contratar um serviço que para nós ficaria talvez mais em conta, mas teria que estar dentro do mesmo casco. É só isso que eu estou dizendo. Não estou falando aqui da integração com o convencional ainda não estou dizendo isso. Nem a nossa integração hoje a gente tem. E é uma coisa que está pedida desde 2006 para a BH Trans, e a gente não conseguiu até hoje. Então, assim, eu estava esperando a apresentação terminar, porque eu acho que tem muita coisa para dizer. Uma delas é que eu fico surpreso, eu não sabia disso, desse negócio, dessa diferença de gerência para o permissionário, né, para o suplementar e para o coletivo. E assim, esse é um dos pontos que é muito fácil de mudar, teoricamente, pelo menos na gestão da BH Trans. Ela está vinculada a um formato jurídico e não a um formato operacional. E isso mostra assim, o tanto de demanda reprimida que os suplementares precisam lidar, de gestão que eles precisam da BH Trans, a gente vê aqui nessa reunião também. Isso é complicado, assim. Mas o meu ponto é o seguinte: isso aqui é o comitê de repactuação do contrato do transporte convencional. E aí eu queria saber o que se a prefeitura vai falar o que ela propõe ou não, entendeu? Porque, assim, a primeira coisa até entendo o que você está falando, Jefferson, mas do meu ponto de vista, é contraproducente os suplementares fazerem um sistema de bilhetagem próprio. É que nem você pedir para o táxi lotação fazer um sistema de bilhetagem próprio. Assim, é melhor, faz mais sentido para todo mundo
a gente tem um sistema de bilhetagem único, assim, de preferência, né? A nível metropolitano, mas nos termos que a gente tem, pelo menos a nível municipal. Você discutir com a prefeitura o que é o sistema de bilhetagem, com a prefeitura controlando, é muito diferente de você ficar pedindo para uma empresa privada o transfácil que deixe... Né, como é que você vai questionar quando eles deixam de te passar quantos que era por mês que eles estavam deixando de repassar desses vale transporte aí? 500 mil reais por mês? No período lá que você falou do antecipação, foi um período de Enfim, 7 semanas, 2 milhões e 650. A lida com a agente público, a lida com a agente privado é muito diferente. E se você tem tudo isso concentrado na prefeitura, é melhor. Então, assim, o meu ponto central é o Citibus, que é todo esse sistema aí, né? Que é o sistema de bilhetagem eletrônica, o sistema de apoio à operação, o sistema de informação ao usuário. É previsto em contrato em 2008 de que ele é um bem reversível, ele deveria voltar para a prefeitura. Isso deveria ser, assim, um ponto número 0 de negociação, de repactação aqui do contrato. Porque esse é o tipo de coisa que está fazendo o sistema ser ineficiente da maneira como ele é. E aí outra coisa o fato dele ter sido feito em 2008 e a gente ter uma atualização tecnológica de 13 anos depois que a gente não consegue implementar, demonstra como que o contrato de 20 anos é um erro em si, assim. Ele não consegue se adaptar, né, às realidades que estão colocadas, né? A outra coisa que é importante, assim, que ficou coisas que eu não sabia, eu aprendi um tanto de coisa hoje, eu não sabia, assim, essa questão do tempo real, né, as demoras que tem da prestação de contas do sistema até chegar na BH Trans, mas o principal é esse, assim, vocês não têm acompanhamento das despesas e vocês não têm controle das receitas. Vocês podem assistir as receitas chegando, mas vocês não têm. Se você for lá na Aquiles Lobo agora, ficar meia hora lá, você vai ver um carro forte entrando e saindo. Porque objetivamente o dinheiro do sistema, tanto a receita tarifária quanto a receita extratarifária, é controlado pela Transfácil. Isso significa que o dinheiro que vai para os concessionários, para as empresas de ônibus, sai de lá, é controlado pela Transfácil, e de novo a gente não tem repasse disso. Se a gente tivesse uma remuneração por custo, né, ao invés de uma remuneração por passageiro, você não ia precisar do permissionário chegar lá no fim do dia com a tabelinha de quantos passageiros ele da catraca dele para ele receber e ficar brigando com a Câmara de Compensação Tarifária do Sindipautras, né? Então, assim, o ponto para mim, do ponto de vista do que eu estou representando aqui, é que a reversão desse bem reversível seja feita o quanto antes, junto com o controle da Receita e da Câmara de Compensação Tarifária. É isso. André, só um minutinho que, André, talvez eu não tenha me feito, conseguido ser claro na minha fala. No modelo atual, eu estou dizendo que é necessário a gente ter a oportunidade de ter a bilhetagem. Eu concordo plenamente com você. Se tirar essa obrigação e ela for transferida, devolvida, igual você falou, para o poder público, nós não temos nada contra isso, não. Então, no modelo atual é que não tem condição de a gente continuar pagando, cara, se a gente poderia ter uma coisa que seria mais em conta Ô, chefe, eu vou precisar da sua colaboração. Não, só uma coisa, porque o nosso pagamento hoje, a gente trabalha 7 dias, de segunda a domingo, para receber o que foi trabalhado 7 dias na próxima sexta-feira. Então, assim, não tem dúvida, se a prefeitura assumir isso e começar a processa hoje, paga hoje, processa, seria... Como eu disse no começo da reunião, nós tínhamos essa questão, eu sei que o tema é importante. Meu ponto aqui é que hoje eu acho que com consenso entre todo mundo que a bilhetagem tem muito a ser aprimorada, para ser sutil na minha consideração. E no dia 22 desse mês, o governo do estado me convidou para uma reunião, porque vai ser criada uma agência
Reguladora de Trânsito. Eu já quero chegar lá sugerindo uma mudança de nome, né? Agência Reguladora de Mobilidade, para casar com essa temática que nós estamos fazendo aqui. É importante sentar na mesa o governo estadual e a questão metropolitana, as prefeituras, principalmente as 4 maiores da região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, e de preferência a CBTU, porque esses 6 agentes precisam criar um cartão só. Esse é o caminho. Sabe? Eu acho que o nosso trabalho aqui é óbvio. São Paulo fez, e não há nada que um paulista faça que um mineiro não possa fazer, né? Um bilhete único, um sistema inteligente e que possa contar com inovação e tecnologia para melhorar a vida do cidadão de Belo Horizonte. Em relação às falas aqui, a gente consegue entender onde é que estão os nós, onde é que estão as coisas que precisam ser feitas, e eu acho que tem que constar no relatório deste comitê quais são os caminhos para o aprimoramento nessa direção. Acho que esse é o ponto aqui. Nesse sentido, deu para poder perceber pela apresentação as defasagens do modelo atual em relação ao que foi projetado. Ou seja, o modelo atual ele tem um problema de tecnologia e de espelhamento. E aí esqueci de falar que quando a gente está falando de bilhetagem, entre as funções do agente comercializador e de liquidação, está também a questão das garagens, que não foi discutida aqui, mas que está dentro da operação desse sistema. Mas que é outro problema. Então, a gente tem um problema de tecnologia, defasagem tecnológica, um problema de espelhamento de dados e controle e auditoria sobre esse fluxo, e um problema das garagens, que é onde grande parte desse fluxo se opera, né? Gestão das garagens. E aí, esses seriam, assim, a gente pode escolher um caminho que seria melhorar ou recauchutar o sistema que foi projetado, melhorando tecnologia, melhorando espelhamento, melhorando o controle sobre as garagens. Eu não acho que seja o caminho, principalmente identificando esse problema das integrações tarifárias, porque aí eu gostei da fala do Eriênio, seu nome é um pouco difícil, Eriênio, que não adianta ter um cartão junto se as contas estão separadas. São Paulo conseguiu gerar uma bilhetagem única justamente porque assumiu o poder público essa integração, o fluxo de caixa, a liquidação dentro do sistema. Né? E isso é muito importante. Né? Hoje, a Cetra controla integralmente operação, comercialização e liquidação. Quando a prefeitura abre mão de exercer o controle e a operação sobre essas 3 coisas, a gente tem a caixa preta da BH Trans. E aí tudo que você jogar nela vai ser sugado como lucro das empresas. O que sobra do cartão, a isenção de ISS, o subsídio, não vai se reverter em melhoria do transporte, nem em redução da tarifa. Por isso que eu acho que o ponto 0 desse comitê também é pensar como que a gente recupera para o poder público a comercialização e liquidação. Se a operação vai ser consorciada, e acho que esse é o modelo mesmo da maioria das cidades, e pode ser, não estamos... Assim, o mundo ideal é que fosse público também, mas se essa vai ser consorciada, operação e liquidação não pode ser. Então é isso. Queria fazer um comentário. Dar esse registro aí para a gente apontar esse caminho, né? E para complementar o registro que a senhora colocou, eu acho que a gente tem que pensar sempre em sistemas que sejam abertos no sentido de você poder acoplar a outras tecnologias. Eu gosto de dar o exemplo, né, que você vai na padaria, por exemplo, pagar, você está com seu cartão de crédito ou de débito, né? A maquininha ali, ora é GetNet, ora é Cielo, ora é Redcar, mas tudo funciona. Então você pode ter a concentração das liquidações num local, num fundo, mas as operações de recebimento estarem sendo feitas por diversas empresas, né? Que podem estar criando pontos de vendas, enfim. A gente tem que sempre pensar num sistema que tenha a possibilidade de acoplamento de mais fluxos, mais tecnologias realmente para facilitar a vida do cidadão. Então, eu gostaria também que colocasse esse registro aí na nossa ata. Bom, alô? Bom, o vereador Gabriel, vereadora Bela, anunciaram no início dessa reunião que eles teriam que encerrar, né, mais cedo, porque por força da CPI que começa agora às 11 horas lá, né? Então,
Eu acho que a apresentação foi feita, a questão da tecnologia me fez uma volta ao passado, que minha origem é de telecomunicações. GPRS é uma tecnologia usada para telemetria e rastreamento de veículo, na época que a Europa adotava o GSM. Né? Funciona com a banda de 40, 70K bits, enquanto hoje a gente faz no 4G um upload de 8 mega, 10 mega, por aí vai. Né? Então, realmente, essa discussão de tecnologia ela precisa de ser vista, porque as possibilidades que a tecnologia mais moderna traz são imensas, mas não é um assunto trivial. Quer dizer, tem que, inclusive, me estimulou a rever e ler esse decreto de 2008, como é que foi estabelecida a regra do jogo, e se houve alguma alteração desse decreto ao longo dos anos, né, Ariano? Tem que olhar isso. Mas então, gente, se não tiver nenhuma observação adicional, acho que a gente podia, então. Dá o tempo? Ah, ok. Ok, então vamos encerrar aí a ata, gente. Obrigado, viu, gente? Meninos, quanto tempo aí na área? 5? Maravilha. Mas esse negócio. Vamos lá, gente. Belo, você pode entrar aqui? Você está lá, vai?